Bom, o tema da nossa live de hoje é o seguinte. Eu separei aqui 5 erros e 5 acertos que eu cometi no início da minha carreira. Deixa eu só botar o fone para não ter que ficar berrando. 5 erros e 5 acertos que eu cometi no início da minha carreira. Então, eu quero dizer para você o seguinte, quando a gente está iniciando, a gente tem um mindset, tem uma mentalidade, a gente acha que tem que ser feito assim, a gente acha que tem que ser feito assado, tem que comprar, tem que fazer parceria, tem que falar, tem que, enfim, a gente acha um monte de coisas. E com a mentalidade que eu tinha na época, eu achava também algumas coisas. Essas coisas que eu achava me fez tomar algumas decisões, algumas assertivas e algumas erradas. Qual é o objetivo de eu compartilhar isso aqui com vocês nessa tarde maravilhosa de terça-feira? O objetivo é que você consiga aprender e desenvolver com os erros alheios. É muito melhor que eu compartilhe a minha experiência com você e você desenvolva e aprenda em cima daquilo que eu estou te passando, do que você ter que quebrar a cara para poder aprender. Claro que muitas das vezes é preciso quebrar a cara, mas tem coisas que a gente consegue aprender ouvindo a experiência de outras pessoas. Valeu, meu primo André, valeu, Gleison. Lívia, em agosto, se eu não me engano, fez 9 anos. Em agosto foi quando eu lembro que eu comprei a minha câmera mesmo e comecei a trabalhar, então em agosto fez 9 anos de profissão. Então vamos lá, eu vou colocando aqui, vou falando quais foram esses 5 erros e 5 acertos, e eu quero que vocês interajam comigo. Se vocês também já pensaram assim ou já fizeram isso, coloca aí para a gente poder ir trazendo clareza, e se ao longo de algum desses pontos você tiver alguma dúvida, também pode colocar aqui para a gente ir matando as charadas. Beleza? Então eu vou começar aqui. O primeiro erro que eu tive quando comecei na fotografia. Quem adivinha qual foi? O meu primeiro erro na fotografia foi começar sem ter um planejamento. Vou repetir. O meu primeiro erro foi começar sem ter um planejamento. E por que que isso aconteceu? Por que que isso é tão ruim? Aconteceu porque eu não tinha ninguém que me orientasse. Como eu já falei, eu não tinha... Meu pai não era fotógrafo, não tinha tios, não tinha amigo, não era envolvido com o ambiente da fotografia, logo não tive orientação. E aí o que eu pensei? Eu vou comprar uma câmera, vou aprendendo a usar, vou buscando trabalhos e assim a minha carreira na fotografia começa. Beleza, felizmente deu certo, mas poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais rápido, poderia ter sido mais estruturado, poderia ter sido mais assertivo. Por quê? Porque quando eu comecei sem ter esse menor planejamento, sem ter metas, sem ter objetivos, simplesmente eu queria comprar uma câmera, aprender e ter trabalhos, eu fui levando, e ao longo de 3 meses, ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano, eu não tinha nenhum parâmetro comparativo. Ou seja, passaram-se 6 meses e eu não sabia se a minha fotografia tinha evoluído, se a minha fotografia tinha regredido ou se a minha fotografia estava estagnada. Então, por que eu considero isso um erro? Porque depois de passados 6, 8 meses, depois de passado 1 ano, eu não sabia o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, eu não tinha parâmetros para comparar, e aí é como se eu estivesse ainda na estaca zero. Depois que eu identifiquei que isso era um problema e comecei a estabelecer metas, comecei a estabelecer prazos, a coisa ficou muito mais clara. Por quê? Não, Vinícius, mas eu estou começando agora na fotografia, eu nem câmera tenho ainda. Eu preciso ter essas metas, eu preciso estabelecer um planejamento? É claro que você precisa, por quê? Para que você sempre tenha parâmetros. Querendo ou não, toda a nossa vida ela é pautada por um princípio básico de organização.
a gente entra no CA, depois é a primeira série, depois é o ensino médio, depois é o ensino superior, enfim, tudo acontece numa progressiva, tudo acontece em cima de um cronograma para que a gente tenha noção se nós estamos regredindo, estagnados ou avançando. Então é fundamental que você tenha esse planejamento para que você possa mensurar em que nível, em que momento você está. Ah, Vinícius, eu não tenho uma câmera ainda, eu tenho que fazer um planejamento? Tenho. Em quanto tempo você quer comprar uma câmera? Ah, eu vou, sei lá, vou fazer doce, vou ajudar minha avó, vou varrer, vou fazer faxina, vou fazer qualquer coisa para levantar dinheiro. Então, eu pretendo em 6 meses juntar dinheiro para comprar a minha câmera. Já é um planejamento? Ótimo. Passaram 6 meses, você juntou o dinheiro? Não, então você sabe que, opa, alguma coisa fugiu do controle. Passaram 6 meses, você tem o dinheiro? Top, missão cumprida, vamos para o próximo nível. Agora que eu comprei a câmera, eu vou aprender a mexer na câmera. Então, vamos lá. Ah, comprei a câmera. Em quanto tempo você quer aprender a manusear? Em quanto tempo você quer buscar o teu primeiro cliente? Não, eu vou colocar aqui uma meta de 3 meses para eu poder estudar, para eu poder me dedicar, para poder fazer o que tiver que fazer, para já estar capacitado a dar os meus primeiros passos trabalhando com a fotografia. Então, maravilha. Você vai estipular a meta 3 meses. Dentro desses 3 meses, você vai moer o que tiver que moer, desenvolver o que tiver que desenvolver para conseguir entender como funciona todo o processo. E aí, vamos lá. Passaram os 3 meses, beleza. Já li aqui, mas passaram-se os 3 meses, você conseguiu entender e desenvolver o que você precisava para aprender, conseguir, missão cumprida. Então a gente sabe que esses 3 meses eu avancei. Não consegui, então alguma coisa ficou pendente. Qual coisa é essa que ficou pendente? Identifica, recupera. Mas está vendo como quando a gente tem metas, está vendo como a gente consegue mensurar o que deu certo, o que deu errado? A gente consegue saber se nós estamos avançando e isso é fundamental por um ponto. Todos os que eu falei são importantes, só que esse que eu falei eu considero ele crucial porque muita gente desiste da fotografia por não considerar isso. Quando você não tem esse planejamento, o que acontece? Passa 3 meses, passam 6 meses, passa 1 ano e se você não se organizou, você tem a sensação de que 1 ano se passou e você continua estagnado. E aí bate aquela ansiedade, bate aquela frustração e eu já vi muita gente desanimando ou até mesmo desistindo por achar que, caramba, Vinícius, já estou com a minha câmera há 6 meses, já estou com a minha câmera há 1 ano e nada acontece, e nada avança, e nada muda na minha fotografia. E aí eu falo, beleza, as suas metas para esse ano foram batidas? Você estabeleceu metas, prazos? A pessoa, não. Então, se você não sabe para onde quer ir, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar acaba sendo uma opção. Então, é fundamental que você tenha essas metas e prazos. Por quê? Passou 1 ano, por mais que você não tenha ganho R$1 com a fotografia, se a tua meta era comprar a câmera, você comprou, uma meta cumprida. Se a tua meta era entender como funciona, dominar o equipamento e você consegue, segunda meta cumprida. Se a tua meta era convidar pessoas e fazer o teu portfólio, terceira meta cumprida. Se a tua meta era se desenvolver, perder a vergonha de falar, fazer alguns ensaios e você fez, quarta meta cumprida. Por mais que você não tenha ganhado dinheiro com a fotografia, você, com o planejamento, você bateu 4 metas. Ou seja, eu ainda não trabalho com a fotografia, mas eu consigo mensurar que a minha fotografia está avançando. Eu não tinha câmera, agora eu tenho. Eu não sabia nada, agora eu domino meu equipamento. Eu não tinha portfólio, agora eu tenho. Morria de vergonha de falar com as pessoas, agora eu consigo falar, eu consigo dirigir o ensaio. Enfim, estabeleçam metas, estabeleçam prazos. Como aqui, o Landscape colocou, preciso conquistar a minha câmera, Landscape. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Olha o que a Mariana Gouveia colocou assim, aqui em cima.
eu vendi chup-chup gourmet e mousse para juntar dinheiro. É isso aí. Ah, quanto que era o chup-chup gourmet? R$5. Quanto que era o mousse? 10. Eu preciso vender tantos em tanto tempo para poder comprar a câmera. Beleza, temos uma meta. Temos uma meta com prazo, com tudo direitinho para a gente correr atrás desse resultado e conseguir avançar na nossa fotografia. Ah, Vinícius, preciso da câmera. Senta no sofá e fica esperando. Brother, se um dia chover câmera, aí você ganha na loteria, mas isso não vai acontecer. Então, tem que botar a mão na massa. Renan, meu primeiro planejamento foi realizar uma promoção de ensaios. Vários ensaios por hora em um mesmo dia. Boa, Renan. É isso aí. O que acontece? Quando a gente tá com cara de tacho, sentado, esperando as coisas acontecerem, as coisas não acontecem. Quando nós estabelecemos meta, estabelecemos prazo, alguma coisa no nosso sistema cognitivo vira uma chave e você passa a falar, eu preciso bater essa meta, eu preciso disso aqui. Quando você tem um alvo claro, um objetivo claro de onde você quer chegar, fica muito mais fácil. A tua natureza, enfim, toda a tua energia, ela parece que concentra e vai em busca daquele resultado. Mas, se você não determina quais metas são essas, você fica ali igual um bobão, perdido, não sabe para onde vai, e aí passam 6 meses, passa um ano, você vai falar o seguinte, não deu nada certo, a fotografia não é para mim. E assim como muita gente faz, e não é esse o nosso objetivo aqui. Então, primeiro erro que eu cometi, vamos avançar aqui para a gente não ficar travado. Esse foi o primeiro erro que eu identifiquei, que eu cometi. Comecei na fotografia, a moda Bangu, como dizem no Rio, né? Sem prazo, sem meta, sem objetivo, sem nada. Fui levando, e aí uma coisa que eu poderia ter feito em menos tempo, eu demorei quase o dobro do tempo para poder identificar o que precisava ser feito. Então, hoje, independente do nível que você esteja, estabeleça prazos, estabeleça metas para que você consiga mensurar o teu progresso na fotografia. Beleza? Vamos falar de coisa boa agora. Vou colocar aqui o primeiro, né? Mas o que eu considerei o primeiro acerto, o primeiro ponto positivo. O meu primeiro ponto positivo foi comprometimento. Comprometimento, essa palavra é muito poderosa. Comprometimento. Por que eu falo que foi um ponto positivo que eu tinha? Mesmo sem ter percebido, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tive um comprometimento. Antes mesmo de eu comprar a minha primeira câmera, na época eu moí o YouTube, eu moí livros, revistas, enfim, tudo que eu tinha acesso em termos de conteúdo, em termos de notícia, eu ia atrás loucamente para poder aprender, para poder entender, para poder desenvolver. Quando, 9 anos atrás eu comprei a minha primeira câmera, que foi uma 7D, quando eu peguei a câmera na mão, eu basicamente já sabia tudo que tinha que fazer com ela. Eu já sabia onde é que eram os botões, eu já sabia onde é que eram as funções, eu já sabia como que eu ia utilizar. Eu tinha, na verdade, comprado ela porque eu sabia que ela me atenderia em determinada área. Não me pergunte, eu já dormi centenas de vezes na frente do computador assistindo aula, enfim, dos treinamentos, vendo livro, vendo revista, acompanhando uma coisa com a outra, artigos em inglês, eu parava para ver, ia tentando traduzir aos pouquinhos. Enfim, eu estava numa gana tão grande de fazer a coisa acontecer que, como eu falei, eu tinha uma meta. Não tinha uma meta, mas tinha uma meta, né? Eu não tinha um planejamento da carreira, mas na época que eu decidi que queria trabalhar com fotografia, eu falei, brother, eu preciso comprar a minha câmera. E aí, assim como a Mariana falou que vendeu chup-chup, eu durante 8 meses trabalhei com meu cunhado como auxiliar de instalador de ar-condicionado. O meu cunhado fazia instalação e como eu sou formado em elétrica, eu fazia a parte elétrica. E ali ele botava lá, enfim, toda a parte de refrigeração ele fazia, eu fazia a parte elétrica. Durante 8 meses eu consegui juntar dinheiro para comprar a minha primeira câmera. E quando ela chegou,
eu já tinha basicamente toda a noção do que eu ia fazer com ela. Por quê? Porque eu já tinha estudado muito. Então isso foi um ponto que me fez acelerar muito alguns processos, porque eu já conhecia sobre o equipamento, eu já tinha lido, já tinha estudado, já tinha pesquisado, já tinha estudado um monte sobre a câmera, sobre a lente, sobre como ela poderia me atender, e isso foi um ponto muito positivo que me trouxe segurança na hora de fazer um investimento, que não é baixo. A gente sabe que comprar um equipamento não é um investimento barato, e aí esse ponto me ajudou muito, beleza? Então, muita gente fala, Vinícius, qual é a melhor câmera, qual é a melhor lente? Cara, se você estiver comprometido, estudar, entender o seu equipamento, buscar ter intimidade com o equipamento, qualquer equipamento vai te entregar bons resultados. Quando você chega num nível mais avançado um pouco, aí você já sabe como fazer e o equipamento não te entrega resultado, você começa a sentir algumas limitações, aí naturalmente a gente precisa comprar algumas coisas. Mas para a galera que está iniciando e ainda está aprendendo, como eu falo, não é a câmera, não é a lente, é o quanto você está disposto a se comprometer, a se doar para fazer a coisa acontecer. Beleza? Até então, tudo tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí para a gente ir avançando. Alguém tem alguma pergunta? Esses 2 pontos que eu falei aqui ficaram claros? Ter meta e comprometimento. Vamos lá. Nenhuma pergunta, então vamos avançar. Bom, o segundo erro que eu coloquei aqui que eu tive foi o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar com a fotografia, quando eu comecei a ter cliente, um ponto que eu coloquei aqui que foi bem ruim foi que durante um tempo eu fazia tudo meio que de boca, como algumas pessoas eram conhecidas, enfim, eu na época não tinha um contrato e muitas das vezes o serviço combinado não ficava claro para o cliente principalmente, né? Porque na minha cabeça estava claro, mas por não ter um contrato ou por às vezes só falar de boca ali numa conversa rápida, alguns pontos que eram importantes não ficavam claros e isso me trouxe algumas complicações, como por exemplo, na época eu fazia um ensaio, o ensaio tinha um valor e uma duração de tempo, beleza? Quando a pessoa contratou para que eu fosse fazer o ensaio dela, eu não deixei isso claro, não tinha contrato, enfim, a gente na época não usava tanto ali o WhatsApp, né? Era mais pelo telefone ainda, ligava, então marcava uma reunião para conversar. Enfim, não ficou preto no branco, não ficou definido o que era o que. E aí essa pessoa, no dia do ensaio, ela me veio com um roteiro que a gente levaria basicamente quase que um dia inteiro para fazer. E eu falei, mas isso aqui a gente vai fazer toda a parte da manhã e uma parte da tarde. Ela, não, mas é assim, isso aqui, parará. E eu falei, um ensaio ele tem duração de 3 horas mais ou menos. Não daria pra gente fazer tudo. Ela, mas você não falou isso, mas você não falou aquilo, mas você não falou aquilo outro. Então, ao longo do meu início na fotografia, eu tive alguns contratempos como esse, digamos assim. A pessoa achava que seria entregue fotos impressas. A pessoa achava que o ensaio era o dia inteiro. A pessoa achava que ela ia ganhar todas as fotos. A pessoa achava que ela ia receber um álbum também. Enfim, então, um ponto que é muito importante. As pessoas, o seu possível cliente, enfim, por mais que seja um conhecido seu, as pessoas podem ter margem para pensar o que quiser se você não for claro nas suas propostas, se você não for claro naquilo que você fala. Combinou de fazer um trabalho com alguém? Vou fazer uma foto de grávida, vou fazer uma foto de debutante, vou fazer uma foto de gestante. Coloque preto no branco, deixe claro o que dá direito, o que você vai entregar, o que a pessoa vai receber, para que não dê margem dela achar
que você vai entregar 200 fotos, para não dar margem dela achar que o ensaio é o dia inteiro, para não dar margem dela achar que você que tem que levar as roupas que ela vai usar. Enfim, então, todos os detalhes devem ser alinhados. Pra gente, de tanto que a gente faz isso, por mais que esteja começando, uma hora você vai estar ali já cascudo do processo, por mais que você... Quanto mais a gente vai fazendo isso, mais isso fica natural pra gente. Mas o cliente que está casando, a pessoa que está grávida, a pessoa que teve um filho, a pessoa que vai fazer um aniversário, ela não tem essa vivência diária com a fotografia. Então, para ela, algumas coisas podem não ser tão claras. Então, é fundamental que você, quando for fechar um trabalho, seja objetivo. O trabalho tem tanto tempo, você recebe tantas fotos, vai ser entregue dessa maneira, é impresso, é digital, é editado. Deixe tudo claro, porque o que você não trouxer às claras, você dá margem para o seu cliente pensar aquilo que ele quiser. E aí depois, se ele pensar que ele está pagando alguma coisa, receberia X, Y, Z, e você só entregar X, Y, isso pode virar um problema. Beleza? Então, coloque preto no branco para que você não passe por essas experiências ruins que eu passei, de ter que passar um dia inteiro fotografando, quando a minha expectativa era fotografar apenas a metade do dia. Eu tinha um planejamento, eu tinha um cronograma para aquele dia, e aí, para poder não gerar uma frustração no cliente, eu tive que cumprir aquilo que ele achou que era. Por quê? Porque eu não fui claro em dizer qual era a proposta do ensaio. Beleza? Segundo ponto que eu considerei como um acerto que eu tive no início da minha carreira, e eu tô vendo vocês muito calados, ninguém se manifesta, ninguém bota um coraçãozinho, ninguém manda nada. Dá um oi aí, manda dúvida, manda pergunta, dá um joinha para eu saber que vocês estão aí, para eu saber que vocês estão entendendo. Se vocês não estiverem entendendo, se eu estiver falando rápido, avisa aí também para eu interagir. Senão fica aqui um monólogo e eu fico aí me sentindo sozinho. Vamos lá. Segundo ponto que eu hoje, olhando para trás, considero como um ponto assertivo que eu tinha, mesmo sem ter muita noção do que eu estava fazendo, né? Enfim, tudo era aprendizado, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que isso foi um ponto assertivo. Me certificar antes, eu botei assim, ó, me certificar antes de comprar. Como quando eu comecei, eu não tinha recursos para comprar, quanto que é uma lente? Uma lente é R$500, eu não tinha R$500. Um flash, R$700, eu não tinha R$700. Como esses recursos no meu início eram um pouco escassos, eram limitados, digamos assim, eu fazia muita pesquisa antes de fazer o investimento. Eu acho que esse flash vai me entregar resultado. Então, beleza. Antes de eu colocar R$700 no flash, eu vou me certificar de que realmente ele vai me atender. Então, procurava saber sobre o produto, procurava estudar, procurava entender. Quando eu ia para um evento e não tinha o flash, eu falava, caramba, nessa hora o flash me atenderia. Então, todos os investimentos que eu fiz foram investimentos muito assertivos. Eu nunca tive a sensação de ter jogado dinheiro fora. Por quê? E isso é bom, né? Porque, imagina, você gastar R$1.000 no equipamento e depois você fala, caraca, não estou usando isso aqui para nada. Você comprar uma lente e depois entender que a lente não entrega o que você precisa. Você comprar uma câmera, aí passar um ano, você vai falar, caramba, essa câmera aqui já devia ter comprado a outra. Como os investimentos são caros, sugestão, certifique-se de que realmente o que você está comprando é o que vai entregar resultado. Por que eu falo isso? Porque eu digo para os meus alunos, Vinícius, eu tenho uma T3i e é 1855, eu quero comprar a câmera tal para poder fazer isso. Vinícius, eu tenho a T7i e é 50mm e eu não consigo fazer isso aqui.
E uma coisa que eu reparei dentre os alunos do treinamento é que a grande maioria dos resultados que eles buscam não tem a ver com o equipamento, e sim são coisas que eles simplesmente não sabem fazer com o equipamento que já tem. Então, por exemplo, eu quero fazer uma foto, minhas fotos não saem tão nítidas. Você quer fazer o quê? Não, quero comprar uma lente assim, porque a lente do kit não me dá a foto nítida. Tá, vamos analisar então o seguinte. Cadê a foto? Qual velocidade você usou? Aí, às vezes, eu pego a foto de um aluno ou outro e eu vejo o seguinte, o foco está errado. A pessoa trabalhou com uma velocidade muito baixa. A pessoa trabalhou de noite com uma quantidade de luz baixa. E aí a gente começa a identificar que, eu falo, tá vendo? A tua foto não está nítida porque o foco está errado. O foco está na árvore lá atrás e não no rosto da pessoa. Por isso a foto não está nítida. A foto está borrada porque você trabalhou com uma velocidade baixa e a criança passou correndo na sua frente. Então, é natural. Você pode comprar a melhor câmera do mundo. Se você utilizar uma velocidade baixa para uma pessoa que está passando correndo, vai borrar. Então, eu tenho identificado que a maioria dos resultados que os alunos buscam e não conseguem, eles não estão atrelados ao equipamento. Eles estão atrelados à pessoa não saber usar o equipamento. E isso não é um problema. É natural que o iniciante aprenda, enfim, e comece a caminhar. Só que se você gasta R$1.000 para descobrir que o problema era a velocidade do obturador, só você aumentar a velocidade, isso naturalmente vai gerar uma frustração e você vai ficar pau da vida, porque, caraca, era só eu ter aumentado a velocidade e a foto ia ficar com mais nitidez, não precisava ter comprado outra câmera, não precisava ter comprado outra lente. Enfim, então, certifique-se de que o resultado que você não consegue, ele está totalmente atrelado ao equipamento. Se sim, não, é uma limitação da minha lente, é uma limitação por não ter um flash. Se o que você quer, você não consegue por uma limitação do equipamento, top. Vamos ver qual vai te entregar o resultado e aí a gente vai e compra aquilo que vai ser mais assertivo. Agora, Vinícius, eu quero esse resultado aqui, não consigo. Putz, cara, isso aqui não é a câmera, isso aqui não é lente, isso aqui é porque você está fazendo assim, assim, assado, errado. Vamos corrigir isso e você já consegue melhores resultados, você já consegue avançar de nível sem precisar gastar mais 500, 600, R$1.000 comprando câmera, lente, flash ou o que quer que seja. Beleza? Algum de vocês que me assiste aqui já teve essa sensação de comprar alguma coisa e ainda assim as fotos não saírem como você queria? Alguém já passou por isso? Se sim, coloca aqui nos comentários e nós vamos avançando. Mariana Gouveia. Você pode compartilhar o que você comprou, Mariana, e não te entregou o resultado? Se puder, manda aí. Se não puder, põe um não. Que a gente vai trabalhando com exemplos reais e entendendo o que a gente pode melhorar no seu caso. Até se puder te ajudar, pode mandar também. Do Eliomar. Softbox. Bom, o que você achou que o Softbox faria? Quais resultados você achou que teria que o Softbox não te entregou? Não sabia usar o liso. Então, você achou que o Softbox ia te entregar mais luz? E aí, quando você descobriu que se você aumentasse isso, teria mais luz, você resolveu o problema? Foi isso? O que você queria, que achou que o Softbox entregaria, que ele não te entregou? Eu achava que era falta de iluminação. E aí você aumentou o ISO, resolveu? Então, a gente está aqui com um exemplo real de fazer um investimento sem saber o que esperar, porque muitas vezes
você vai ver assim, você vai entrar no YouTube ou no Google e vai botar, uma lente boa para evento, uma lente boa para retrato, uma lente boa para fotografia de esporte. Aí você vai cair num vídeo, alguém no YouTube vai falar assim, o cara fala, essa lente aqui, ela é maravilhosa, comprem essa lente aqui. Só que o cara usa aquela lente com uma finalidade. E aí você vai usar, talvez com outra finalidade. A lente é boa, mas se ela não entrega o resultado que você espera, de nada serve. Aprendi a usar o ISO e não precisei dele mais. Então, o softbox ele é muito bom, ele tem uma finalidade muito boa, pelo que eu entendi no seu caso, só aumentar o ISO já resolveu. Então aqui um exemplo prático. Mariana, obrigado por compartilhar a sua experiência com a gente. Enfim, mostrando aqui que é um caso real. Pessoas, às vezes por não ter informação, achar que simplesmente comprar vai resolver. E a nossa amiga Mari aqui compartilhou conosco que nem sempre sair comprando gera resultado. Aqui a Guidata, eu estou procurando um nicho para depois eu começar a pesquisar uma câmera que me atenda. Então, Guidata, com relação a comprar uma câmera, é um pouco mais tranquilo, porque a câmera, qualquer câmera de entrada que você comprar, ela, via de regra, ela vai te atender em todos os segmentos. Como assim todos os segmentos? Dá para fazer um casamento, dá para fazer um 15 anos? Olha, alguns eventos, algumas coisas que vão acontecer à noite ou em baixa situação de luz, elas vão te dar uma limitação. Mas, cá entre nós, que você como iniciante não vai pegar um mega casamento para fazer, não vai pegar uma super formatura, não vai pegar uma peça teatral super badalada para fazer. Então, o que dentro daquilo que normalmente os iniciantes fazem, que é ensaio, foto de família, foto de natureza, coisas assim durante o dia, enfim, qualquer câmera de entrada vai te atender super bem. T3, T6, T6i, T7i, SL2, D5100, D5200, D3100, D3200. Qualquer uma dessas câmeras, eu não sei seu nome, Guida, vou chamar de Guida. Qualquer uma dessas câmeras vai te atender. O problema é quando a gente quer resultados mais específicos. Se eu quero um resultado mais específico, eu preciso saber se aquele equipamento me entrega especificidade. Comprar uma câmera agora, qualquer uma dessas câmeras que você comprar DSLR, elas vão te atender certamente em diversas áreas. Então, eu não vejo isso tanto como um problema. Mas, claro, se você tem recursos limitados, se você ainda não sabe se a fotografia é para você, enfim, vá no seu tempo. Por quê? Às vezes, para mim, comprar uma câmera de R$2.000 pode ser muito simples, mas talvez para você seja todo o seu investimento. Então, vá conforme o seu ritmo, não se deixe levar por aquilo que todo mundo está falando, tá? Para que você não tenha a sensação de que você foi prejudicada, para que você não tenha a sensação de que você investiu mal, tá bom? Então, vai com cautela, vai no seu ritmo. Eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Todo mundo me falava que a câmera era maravilhosa. Beleza, deixa eu lá me certificar, vamos ver se ela é maravilhosa para mim, vamos ver se ela é maravilhosa para o meu bolso, vamos ver se ela é maravilhosa para o que eu faço. Uma câmera, uma lente, um flash, um rádio flash, um softbox, um estúdio, vamos ver se é bom para mim. E aí eu me certificava, identificava e no meu tempo eu fazia as aquisições necessárias. Às vezes eu sempre era o último a me atualizar dentro do time que eu participava, mas eu nunca fiquei com a sensação de que fiz um mau investimento e isso para mim sempre foi bom. Então, vai no teu ritmo, beleza? Deixa eu riscar aqui o que já foi falado para não me perder. Então, já falei, primeiro erro, não ter planejamento quando iniciei o meu negócio. Comecei a moda Bangu, não sabia onde queria chegar, não tinha meta, fui levando, fui empurrando com a barriga, e aí passaram 6 meses, passaram um ano, eu não sabia se tinha evoluído ou não. Foi o primeiro erro que eu cometi.
Segundo erro que eu cometi, não era claro com os meus clientes com relação ao que foi combinado, e aí o cliente achava que eu ia passar o dia com ele fotografando, depois ia tomar um café, e por eu não ter sido claro na minha proposta, naquilo que eu combinei, eu me sujeitava às vezes a fazer algumas coisas para não frustrar o cliente, enfim, já que eu não fui claro na informação que eu passei. Primeiro ponto positivo na minha carreira que eu identifiquei: sempre fui muito comprometido, treinava, lia, estudava muito, pegava a câmera, ficava dentro de casa, treinando, estudando, conhecendo os botões, conhecendo os comandos, sabendo onde cada coisa estava, e isso foi muito bom para mim. Segundo ponto positivo que eu tive na minha carreira, como eu acabei de falar, sempre fiz investimentos conscientes para não ter a sensação de que estava sendo investido mal, tá? Mari, não, o meu contrato eu não fiz com advogado, eu peguei na época eu peguei um modelo na internet. Um amigo meu que é advogado me ajudou a alinhar alguns pontos e ele falou para mim o seguinte: essa questão do contrato é um pouco delicada. Por quê? Porque ele falou, para que um contrato tenha uma validade totalmente legal, pereré, você tem que passar por um advogado, você tem que passar por um cartório, reconhecer firma, validar, autenticar, fazer todo aquele processo, beleza? E aí, acaba que é um processo ultra, mega, super, hiper burocrático, tá? E gera custos. E aí, o que eu faço? Eu trabalho com um contrato e esse contrato ele funciona como digamos assim, como um comum acordo. Eu estou ciente do que eu devo, de quais são os meus compromissos, o cliente está ciente de quais são os compromissos dele, a gente assina o contrato e não fica só na palavra. Ah, Vinícius, e se precisar acionar, processar, como é que funciona? Olha, felizmente eu nunca precisei levar para esse ponto. Então eu confesso que eu não sei nem te dizer se esse contrato judicialmente eu poderia processar alguém ou entrar na justiça requerendo algum direito. Felizmente eu nunca cheguei nesse ponto, sempre quando houve alguma divergência do que estava no contrato, sempre com um bom diálogo eu consegui resolver, até porque não adianta eu querer executar um contrato e depois aquela pessoa sair falando mal de mim por aí. Por mais que eu esteja certo, acaba que a primeira impressão é que fica, né? Então, se a pessoa sai chateada, revoltada, que manda meu filme por aí, isso gera um problema. Então, eu sempre procurei um resultado que fosse bom para os dois lados, tá bom? Eu tenho um contrato, trabalho com ele, utilizo ele para que seja uma coisa clara para os dois lados, tá? Mas se um dia eu precisar acionar alguém judicialmente, eu não sei nem se isso validaria. Se você for num cartório e ambos assinarem, reconhecer firma direitinho, vale. Mas eu também não faço esse processo. Basicamente tudo é online, assinatura online. Então é mais ali um comum acordo de boa para ficar bem claro, tá bom? Landscape. Vinícius, você indica fazer uma faculdade para ter mais conhecimento ou não acha necessário exatamente uma faculdade? Cara, eu indico a faculdade para um tipo de pessoa. Se você quer fazer um concurso para dois tipos de pessoa. Se você quer fazer um concurso público para a Polícia Federal, para perito não sei o que lá, para trabalhar no Ministério da Cultura, sei lá, para qualquer coisa onde requeira um diploma de ensino superior, faça uma faculdade. Se você quer trabalhar com cinema, se você quer ter o orgulho de botar um diploma na sua parede, se você quer, não sei mais o que, enfim, se você quer por alguma razão ter isso, a faculdade ela é boa. Se você quer trabalhar com ensaio, casamento, 15 anos, fotos de família, fotos de produto, eventos em geral, a faculdade não vai te ajudar em nada. Por quê? Porque a faculdade ela vai te ensinar um monte de coisa que na teoria
você nunca vai, que na prática, perdão, você nunca vai utilizar. Você vai aprender história da fotografia, você vai aprender história da arte, onde surgiu a primeira foto, a primeira câmera, como que surgiu o primeiro filme, como que surgiu isso aqui, que não sei o que, um monte de conceito, um monte de linha de raciocínio, enfim, você vai aprender um monte de coisa que na prática você não vai utilizar para nada. E eu posso falar isso com autoridade, porque quando eu morava no Rio, eu fiz o curso no Senac, paguei na época R$2.500, mais as passagens, mais o cafezinho quando acabava a aula, paguei R$2.500 e como eu já trabalhava com fotografia, o Senac não me adiantou para nada, porque tudo que eu aprendi ali eu já sabia. O que eu não sabia era coisa que não fazia a menor diferença. O que eu não sabia? Eu não sabia utilizar uma câmera analógica. Eu aprendi como usar a câmera analógica, entramos no laboratório, aprendi a como revelar uma foto mesmo, botar lá o químico, aquele quarto todo escuro, com uma lâmpada específica. Eu aprendi, mas eu nunca usei aquilo ali para nada. Então, a faculdade, ela é para quem quer fazer um concurso público que precisa de um edital e você tem que ter um diploma. Caso contrário, evento, casamento, 15 anos, formatura, foto de cachorro, foto de produto, foto de comida, nada disso você precisa de faculdade. Você precisa de quê? Portfólio. Ah, Vinícius, então eu não preciso estudar para fazer fotografia? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Eu disse que você não precisa de uma faculdade. Você não precisa ficar 3 anos estudando, pagando R$1.000 por mês para aprender. Mas você pode fazer treinamentos que vão te ensinar diretamente o que você precisa. Ah, Vinícius, se hoje eu consigo ser um fotógrafo sem fazer nenhum curso? Consegue. Eu sempre falo isso, consegue. Agora, só Deus sabe quanto tempo você vai demorar, só Deus sabe quanto você vai quebrar a cara para poder aprender. Então, para que você faria um curso? Eu tenho os meus cursos, eu dou aula de fotografia. Para que serve o meu curso? Para pegar um aprendizado que você demoraria 2 anos desenvolvendo, 3 anos e quebrando a cara para aprender e te ajudar a fazer isso em 1 mês e meio, 2, 3, depende do tempo que você vai assistir às aulas. Então, o treinamento, ele vai direto ao ponto e ele vai encurtar a sua linha de aprendizado. Como eu falei aqui, as experiências que eu estou compartilhando com você, eu demorei 6, 8, 1 ano para aprender. Demorei meses, quebrei a cara, apanhei, gastei dinheiro à toa para aprender. Quando eu te ensino, você aprende sem gastar dinheiro, sem quebrar a cara e sem perder tempo. Então, o treinamento, quando você se inscreve no treinamento meu, por exemplo, o objetivo é esse, é pegar o aprendizado e compilar, fazer você aprender sem precisar de meses, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar quebrar a cara. Você vai aprender com a minha experiência e de outros alunos que vão estar lá junto com você. E aí isso acelera o processo, beleza? No mais, eu não indico fazer uma faculdade, tá bom? Eu acho que não vai ser útil. Nenhum cliente meu nunca me pediu diploma para poder me contratar. Eles olhavam meu portfólio, viam que eu era capaz e me contratavam baseado nos resultados que eu era capaz de entregar. Pessoal, temos um problema. A minha água acabou e eu preciso encher. Me dê 1 minuto. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui. Enquanto isso, eu preciso encher a minha água. Chamei o reforço, trouxe a caixa d'água para não acabar. Vamos lá. Terceiro, deixa eu me identificar, me achar aqui, me certificar. Terceiro ponto que eu acho que foi um ponto negativo, um erro que eu cometi na minha carreira. Terceiro ponto que eu cometi, e isso eu acho que se aplica para muita gente, foi o seguinte: deixar
a minha comparação no mercado de trabalho ser baseada no valor que eu cobrava para poder fazer a foto. Como assim, Vinícius? Quando eu comecei, eu não sabia muito essa questão de vendas, eu não sabia muito como estruturar o meu negócio na fotografia. Uma coisa é você fotografar, outra coisa é você estruturar o seu negócio na fotografia, e eu não fazia ideia de como fazer isso. Então, na época, o que eu fazia? Vinícius, quanto você cobra para fazer um ensaio? Eu cobro tanto. E aí, por eu não saber agregar valor, por eu não saber conquistar o cliente, digamos assim, com os atributos certos, as pessoas simplesmente me comparavam pelo valor. E aí, quando o cliente tem, por exemplo, a pessoa tem, Vinícius, eu preciso escrever, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vinícius, eu preciso escrever uma carta de amor para minha esposa. Você precisa, então, de alguma coisa que escreva. Eu tenho aqui uma caneta e eu tenho aqui um lápis. Esse custa R$10 e esse custa 1. E ambos escrevem. O que é o mais óbvio? Eu preciso escrever. Os dois escrevem. Esse custa R$10. Esse custa 1. Se os dois escrevem, eu quero que custa R$1. Óbvio, é mais barato e vai me atender naquilo que eu quero. Quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu fazia isso. Eu me colocava dessa maneira no mercado. Vinícius, eu quero um fotógrafo. Quanto você cobra? Eu cobro tanto. Aí a pessoa pegava, me comparava com outro e quando eu era o mais barato, ela me contratava. Quando eu não era o mais barato, o cliente simplesmente desaparecia e nunca mais mandava mensagem. E aí, depois de um tempo, quebrando a cara e aprendendo, eu descobri que isso era um ponto negativo. Porque se os clientes me comparam pelo meu valor, eu vou sempre ser contratado pelo mais barato. E aí, isso não é o que eu queria. Então, o que eu aprendi que eu devo fazer? Você quer escrever uma carta de amor para sua esposa, para sua namorada, para sua futura qualquer coisa. Você precisa escrever. Essa caneta escreve, o lápis também escreve. Esse é R$10, esse aqui é 1. A grosso modo, esse aqui teoricamente é mais interessante porque ele custa R$1. Mas agora a gente vai aprender a vender, a gente vai aprender a agregar valor no que você faz. Se você é um fotógrafo, você precisa aprender a agregar valor no que você faz. E como que se faz isso? Exatamente assim, ó. Os dois escrevem, esse custa 10, esse custa 1. Esse aqui, você vai escrever no papel e ele nunca mais vai sair. Depois que você escreve, aquela pessoa pode guardar aquela carta de amor para o resto da vida. Imagina daqui a 60 anos você pegar essa carta de amor e poder mostrar para os seus netos. Imagina daqui a 60 anos você poder pegar e fazer um quadro com essa carta de amor que te ajudou a conquistar a mulher da sua vida, o homem da sua vida, eu não sei. Essa caneta, ela depois que você escreve, ela nunca mais apaga. Tá vendo, ó? Ela tem uma ponta com uma tinta líquida que depois que você bota no papel, depois que ela entra em contato com o papel, ela nunca mais pode ser apagada. Pausa dramática. Já o lápis, se você escrever com ele e você esquecer a carta de amor em cima da mesa, outra pessoa pode vir e apagar o seu nome e colocar o nome dela. Com o tempo, a marca do lápis fica fraca e você pode perder o que estava escrito ali. Com o tempo, sei lá, aquilo some, a pessoa pode alterar, pode adulterar a carta que você escreveu. Então, aí a gente fala o seguinte, depois de você falar tudo isso, o que você prefere? Aí a gente já levou o fator de decisão, já não é mais o valor. Aí a pessoa não pensa mais que uma é 10 e que a outra é R$1. Por quê? Porque o valor já não importa mais. Ela vai pensar o seguinte, caramba, essa aqui dura para a vida inteira, esse não.
Esse aqui, ninguém consegue mudar e apagar o que eu escrevi. Esse aqui consegue. Ninguém, enfim, daqui a 50 anos eu consigo pegar essa carta e mostrar para o meu neto. Se eu escrever com lápis, daqui a 50 anos isso aqui apagou. Então, quando a gente pega a nossa fotografia e consegue agregar valor, o nosso cliente, ele passa a ver assim, caramba, o Vinícius cobra R$ 1.000 para fazer um ensaio, o outro cobra 250. Porra, mas o Vinícius, olha a foto que ele faz, olha o atendimento que ele presta. Caramba, eu mandei mensagem pro Vinícius meia-noite, o Vinícius me respondeu. Caramba, olha, você começa a mostrar para o teu cliente esses valores, esses diferenciais, e aí a pessoa passa a te comparar não somente pelo preço. Preço por preço, o cliente sempre vai no mais barato, beleza? Agora, quando você agrega valor ao teu serviço, você passa a ser único, certo? E isso é o que nos diferencia. E isso é tão real, eu quero dar um exemplo para vocês que eu vivi. Eu, há sei lá, 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu estive na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Fui com a minha esposa para Gramado. Eu entrei no Google e botei lá, pizzaria em Gramado. A média de valores das pizzarias era de R$ 80 para você comer uma pizza. E aí, eu vi lá uma pizzaria, R$ 180. Eu falei, mano, o que tem nessa pizza? Será que vem com orégãos de ouro, queijo perolado, alguma coisa assim? Enfim, entrei para ver. Aí, era o seguinte, o nome da pizzaria era Cara de Mal. Depois você pode jogar no Google e pesquisar. O nome da pizzaria era Cara de Mal. E aí eles falam assim, venha comer uma pizza e presenciar o show dos piratas dentro de um navio pirata. Aí eu falei, pô, que diferente. Tipo assim, os caras nem falaram de pizza. Venha comer uma pizza, tipo, beleza, banalizou, dentro de um navio pirata e assistindo um show dos piratas. Aí eu mostrei pra minha esposa, ela se animou, eu falei, beleza, vou voltar aqui e repetir. A média das pizzarias eram R$ 80. Todas as outras pizzarias, uma era 75, a outra era 80, a outra era 83, a média era R$ 80. A que nós fomos custava R$ 180 para comer uma pizza. Mas eles venderam de uma forma que não era só a pizza, era a experiência. E de fato a gente chegou lá. Quando você entrava na pizzaria, o pessoal estava, tipo assim, fantasiado, totalmente característico. A mulher com o espartilho, os caras armados, com um chapéu de pirata, com um papagaio no ombro. Quando você entrava num lugar, era como se você estivesse entrando realmente num navio. Enfim, todos os garçons estavam vestidos de pirata, as mulheres com roupa daqueles vestidos antigos. Enfim, a gente pagou mais do que o dobro para teoricamente comer o raio da pizza. Porém, o pessoal falou aqui, ô louco, foi caro. Mas aí você pergunta, Vinícius, valeu a pena? Eu digo que valeu a pena, porque foi uma experiência única. Se eu fosse em qualquer outra pizzaria, eu comeria uma outra pizza como qualquer outro lugar. Mas a gente pagou a mais, não é pela pizza, é pela experiência. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando vocês forem cobrar, não cobrem pelo trabalho, porque trabalho por trabalho, o cliente fica com mais barato. Cobrem por uma experiência. E aí, vocês vão ter que desenvolver e criar qual é essa experiência única que vocês vão proporcionar para o cliente de vocês. Só que, como eu falei, eu fui na pizzaria, eu e minha esposa, os dois, pagamos R$ 180, mas valeu muito a pena, porque o ambiente era totalmente característico, as danças, as músicas, o que passava na televisão, a mesa, era uma coisa que a gente nunca viu numa pizzaria e eu acredito que nunca vai ver, a não ser que seja uma outra pizzaria temática. Mas a experiência foi muito singular e foi muito legal e valeu a pena ter pago aquele valor todo. E
Pasmem, tinha uma fila de espera enorme para entrar. Então, assim, não, a questão de ser caro, de ser, fulano está cobrando caro, não é caro. É a gente saber agregar valor ao nosso trabalho e proporcionar para o nosso cliente uma experiência única. Beleza? Valeu a pena, já falei demais desse ponto, mas eu quero trazer essa coisa para vocês. Se eu quero alguma coisa que simplesmente escreva básico, serviço por serviço, o seu cliente sempre vai optar pelo mais básico. Se você é mais um fotógrafo, se você é o carinha que vai lá clicar, para ter foto por foto, eu quero mais barato. Agora, se você aprende a agregar valor e comparar, mostrar para o teu cliente que o que você faz é diferente dos concorrentes, aí você sai na frente e cobra mais por isso. Beleza? Mais um ponto avançado. Vamos lá. Mais um ponto aqui que eu considero como... Isso, Vanessa. A experiência vende. Cara, por que as pessoas falam que o boca a boca é a melhor propaganda? Porque, imagina, vem aqui uma amiga tua, um amigo teu e fala: caramba, não sei o que, pô, fui lá, o filme foi irado, pô, aquele bagulho que eu comi lá foi bom demais, pô, aquele lugar lá é top demais. Uma pessoa que você conhece, te compartilhando com você uma experiência, cara, é o que vende, entendeu? Ninguém fala, pô, fui no cinema e vi um filme. Não, a gente fala quando o filme é bom, quando o filme... Pô, fui lá no lugar e comi um hambúrguer. Se era um hambúrguer básico, ninguém comenta. Hoje eu almocei arroz, feijão e macarrão. Ninguém fala isso. Agora, cara, hoje eu fui num lugar, comi um churrasco, comi não sei o que, uma pizza, uma lasanha, qualquer coisa. Era top. E aí a experiência, ela vende e vende muito, tá? E um ponto importante. Esse produto tem preço. Experiência não tem preço. Quanto custa uma garrafa dessa? Uma garrafa dessa custa R$5. Quanto custa ter uma garrafa assim, assado, que faz isso, que proporciona isso? Não tem preço, porque é muito único, não tem como a pessoa comparar com outra coisa. Beleza? Nossa, o bicho fala demais. Vamos avançar. Pessoal, gostou dessa dica, né? Maneiro. Fico feliz aí, tá podendo ajudar. E como eu falo, quem foi que me perguntou? O Landscape. Landscape, nenhuma faculdade, nenhuma faculdade vai te ensinar essa experiência diária. Aproveitando aqui, vou reforçar o convite. Se você quer aprender mais sobre isso, eu quero te convidar para a Semana da Fotografia Lucrativa. O que é a Semana da Fotografia Lucrativa? É um treinamento 100% online e gratuito, onde eu compartilho com vocês experiências como essa que eu acabei de falar agora. Coisas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, que eu aprendi na marra, para que eu pudesse trabalhar com a minha fotografia, ganhar dinheiro com a fotografia e hoje conseguir viver dela. Então, se você quer aprender a faturar de R$2 a R$4.000 por mês, mesmo não tendo câmera, mesmo começando do zero, eu quero te convidar para participar comigo. É um treinamento gratuito. Você não tem nada a perder e não vai pagar nada. Como você faz para se inscrever? O link está na bio. Assim que essa live acabar, você vai lá, se inscreve para que eu possa te ajudar nessa caminhada e você consiga avançar com o seu negócio, com dicas como essa que eu acabei de te dar, que nenhuma faculdade vai te ensinar, beleza? Vamos continuar aqui. Quarto ponto que eu considerei muito importante ao longo da minha carreira. Eu vou arriscar aqui os pontos, porque eu já confesso que eu já me perdi. Esse aqui eu vou arriscar. Sempre avançar, não ser... Pereré. Tá. Um ponto assertivo que eu tive na minha carreira, que hoje eu vejo que foi muito bom.
cliente que eu tenho, eu buscava dar a ele um atendimento personalizado. Como assim, Vinícius, um atendimento personalizado? Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um medo, cada cliente tem um objetivo, cada cliente tem uma expectativa e por aí vai. Como assim, Vinícius, uma necessidade, um medo, uma expectativa? Bom, ao longo do tempo eu entendi que eu não poderia padronizar o meu atendimento porque eu lidava diariamente com pessoas diferentes, propostas, expectativas, sonhos e medos totalmente diferentes. Como assim? Eu tinha clientes que chegavam para mim: ah, Vinícius, o meu sonho desde pequena é casar e eu quero contratar você para fazer as fotos do meu casamento. É uma necessidade. Desde pequena sempre sonhou, então para ela aquilo ali é o dia de princesa, é o primeiro casamento, ela nunca tinha feito outro ensaio, ela nunca tinha tido contato com outros fotógrafos. Então, aquele ali era o primeiro contato dela, era a primeira vez que ela ia contratar alguém e ela queria alguém para realizar o sonho da vida dela, que era casar. É o dia que ela se realizaria. Então, essa cliente vinha com uma expectativa, com uma necessidade. Ela queria alguém para fotografar o dia da vida dela, o dia de princesa dela. Beleza. Por outro lado, eu tinha clientes que, Vinícius, a gente quer casar, mas a gente quer um negocinho simples, a gente só quer registrar, a gente nem ia fazer nada, pereré, aquela coisa toda. E aí, essa pessoa, ela não está tão preocupada, porque ela não tem tanta expectativa com o dia, etc, etc, etc. Então, para a noiva, por exemplo, vou usar um exemplo da noiva que é o mais cotidiano, né, no meu caso. Para a noiva que estava se preparando um dia para ser o dia de princesa dela, eu tinha que falar com glamour, com pompa, não sei o que, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo ali, assim, assado, pereré, pereré, o álbum tal, o ensaio assim, um banner, um não sei o que, a caixinha com detalhe, para... Por quê? Porque como para ela aquele era um dia único, singular, que ela esperou a vida inteira, todo detalhe era muito importante. Para noiva que está casando, mas que já não dava tanta importância a isso, ter o álbum mais glamouroso não fazia sentido. Ter a caixinha de música com a foto dele não fazia sentido. Então, eu entendi que eu deveria personalizar o meu atendimento para clientes diferentes, porque eles tinham necessidades, expectativas, sonhos e medos diferentes. Assim, entendendo qual era a proposta de cada um, assim, entendendo o que cada um deles queria, eu conseguia ser mais assertivo na linguagem que eu usava, no orçamento que eu montava e no trabalho que eu entregava. Então, isso é muito legal para você entender, por quê? Para que você entenda que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que já se frustraram com fotógrafos, já se chatearam, pagou e aí o cara sumiu, ou então comprou alguma coisa e contratou o serviço e não gostou das fotos, e a pessoa vem falar contigo, ela tem medo de tomar a volta, ela tem medo de não gostar. Esse tipo de cliente é um tipo de contrato, é um tipo de pagamento diferente. Por quê? Porque essa pessoa tem medo de você pegar o dinheiro e sumir, então ela não vai pagar de cara. E eu entendi que aquilo era um medo dela, eu falava, não tem problema, dá um sinal e depois você paga o resto. A pessoa, não, beleza, assim eu fico mais tranquila. E aí, essa flexibilidade me permitiu alcançar mais pessoas e ter clientes mais satisfeitos, digamos assim. Beleza? Então, hoje, eu identifico que esse foi um ponto muito importante, entender que o meu atendimento deveria ser personalizado conforme o tipo de cliente que eu atendia. Ah, Vinícius, mas como é que eu faço isso? Você vai pegando na prática. Primeiro ponto, faça perguntas, busque conversar, busque entender como a pessoa chegou até você, busque entender o que ela quer para o evento dela. Só no tom, no jeito que a pessoa fala, você consegue entender a expectativa dela. E
quando o cliente tem a sensação de que você ouviu o que ele queria, quando o cliente tem a sensação de que você entendeu o que ele quer, ele se sente muito mais seguro e confiável. Por quê? Hoje em dia tudo é máquina, tudo é e-mail, tudo é automatizado. E as pessoas sempre ficam com aquela sensação de que será que é isso? Será? Quando você para, ouve, entende, pergunta, faz o diagnóstico e é mais específico, o cliente tem a sensação de o cliente tem mais segurança e fala, cara, ele me ouviu, ele entendeu o que eu preciso, então ele fica mais seguro e isso vai gerar pontos para que você também possa ser contratado por essa pessoa, beleza? Vamos avançando aqui. Alguém mandou pergunta? Não. Penúltimo ponto que eu considero que foi um erro meu e um erro grave, e eu já vi muito aluno passar por isso também, foi o seguinte: na época, há 10, 9 anos atrás, quando eu comecei, não tinha Instagram ainda, o que bombava muito era o Facebook e o YouTube. E eu lembro que na época eu seguia muita gente. Todos os fotógrafos do Rio de Janeiro que eu considerava bons, eu seguia. Do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do Paraná, enfim, de qualquer fotógrafo assim, que eu falava, poxa, esse cara aqui é bom, eu seguia e ia acompanhando o trabalho daquela pessoa. No início, aquilo foi legal, digamos assim, porque algumas coisas eu consegui aprender, algumas coisas eu consegui amadurecer. Mas, depois de um curto tempo, 4 ou 5 meses, aquilo virou um baita problema para mim. Pode ser que não seja para você. Depois de um tempo, seguir muitos fotógrafos, para mim, virou um super problema. Por quê, Vinícius? Porque conforme eu ia vendo aqueles caras que estavam em outro nível de fotografia avançarem, aquilo me gerava uma ansiedade e me desanimava. Por exemplo, eu seguia um cara chamado Everton Rosa. O Everton Rosa, ele é referência nacional, o cara é muito fera e ele está num outro patamar. Além de fotógrafo, ele é um mega empresário, enfim. Então o cara só fotografa casamento de milionário, casamento na Grécia, casamento no Egito, casamento no Chile, casamento na Europa. E eu ficava olhando aquilo e falava, caraca, mano, tá lá o cara na Grécia, tá o cara na Europa, tá o cara na neve, no deserto, embaixo d'água, em cima d'água, no jardim, fotografando só os milionários, e eu aqui não consigo nem fechar um ensaio. E aquilo, essa comparação foi me gerando ansiedade, e essa ansiedade me consumia. Pro tipo de pessoa que eu sou, isso me fazia mal. Então, o que eu comecei a fazer? Aí vi o outro, um fulano de tal, comprou a 5D Mark XX, falava, caraca, mano, tal cara, pô, comprou câmera nova, pô, que maneiro e tal, mas eu não consigo. Mas eu não consigo fechar casamento, mas eu não consigo comprar câmera, mas a minha foto não tá igual a do fulano, mas o fulano comprou um carro zero aqui, vivendo só de fotografia, mas... E conforme eu ia me deixando ser alimentado por essas informações, por seguir um monte de fotógrafos, aquilo começou a me fazer muito mal. E o pior é que, na real, eu não aprendia nada com eles. Tipo assim, nenhum deles dava dicas, nenhum deles dava aula, nenhum deles ensinavam nada. Eu vi os resultados, vi os vídeos, vi as postagens, só que aquilo começou, eu identifiquei que aquilo começou a me fazer mal. Tipo assim, eu vi aquilo e eu falava, mano, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Aí desanimava e achava que a fotografia não era pra mim. É óbvio, imagina você chegar para uma criança de 2 anos e fala, daqui a 1 ano você tem uma maratona para correr de 100 metros
e o recorde é 20 segundos do Usain Bolt. Você tem que fazer pelo menos 30 segundos. Nunca uma criança vai conseguir suprir essa expectativa. Por quê? Porque não existe isso. Naturalmente, o processo precisa ser, ela precisa crescer, ela precisa aprender a andar, ela precisa aprender a correr para depois ela querer fazer uma corrida de alta performance. Esses fotógrafos que eu segui, eles eram mau caráter, eles eram maus exemplos? De forma nenhuma. Qual era o problema? O problema era em mim, que estava comparando o meu trabalho nível 3 com alguém que estava no nível 10. Então, eu estava me comparando com pessoas erradas. Nenhum deles me maltratou, nenhum deles me menosprezou de forma alguma. Mas, quando eu comparava o meu nível com alguém que estava muito à frente, existia um abismo entre um nível e outro. Eu tô aqui na primeira série e queria estar na faculdade, mano, não tem jeito, você tem que fazer o ensino médio, você tem que fazer ali, passar pela tia, aprender a fazer equação de segundo grau, para depois ir para a faculdade. Então, existia um abismo entre o nível que eu estava e o nível que esses caras estavam. E por não saber como chegar lá nesse nível, eu desanimava e achava, cara, eu nunca vou conseguir chegar lá, a fotografia não é para mim. Muitas das vezes eu pensei em desanimar, eu desanimei e pensei em desistir. Depois eu comecei a identificar, eu falo, cara, toda vez que eu entro no Facebook desse cara, eu me sinto mal. Vou fazer uma coisa, vou inovar. Ia lá e excluí a pessoa. Simples assim, não tem dica mirabolante, não tem pulo do gato. Vai lá, exclui a pessoa. Enfim, então eu comecei a fazer o seguinte, de uns 15 a 20 fotógrafos que eu seguia, eu passei a seguir 3. Eu falei, ó, a minha foto, ela tá não muito distante desses 3 aqui. Se eu mexer um pouquinho na edição, se eu tiver uma lente ou melhorar um pouquinho a iluminação, eu consigo chegar nesse nível aqui. Então, hoje, Vinícius, eu estou no nível 3. Qual é o meu próximo nível? 4. Então, eu seguia fotógrafos que estavam no nível 4, 5. Quando eu cheguei no nível 5, vou seguir os fotógrafos que estão no nível 6 e 7. E assim, passo a passo, fui amadurecendo. Porque enquanto eu me comparei com fotógrafos que estavam muito tops, eu desanimava e não fazia ideia de como chegar naquele resultado, eu achava que a fotografia não era para mim. Então, essa é uma dica que eu acho que é muito importante. Aqui, ó, o Landscape comentou, fico assim às vezes, a Mari botou, putz, eu me identificando com todos esses erros. Dá uma frustração tão grande não conseguir editar as fotos com a mesma qualidade. Sim, Mari, é punk, mas existe um processo. Existe uma curva de aprendizado que você tem que percorrer. Não adianta, não dá para pular etapa. Beleza? Então, qual é a minha dica? Se você hoje se sente desanimado, frustrado e acha que a fotografia não é para você, quando você vê alguém que está muito avançado, exclui todo mundo. Para de seguir todo mundo. Pega ali 2 ou 3 que sejam parecidos ou que te ajudem. Por exemplo, aqui no meu caso, não que eu acho que a minha foto é a mais maravilhosa do mundo, tá? Mas, por exemplo aqui, eu dou dicas, eu consigo te ajudar com alguma coisa, então beleza, vou seguir o Vinícius porque, ele ensina como chegar no resultado. Beleza, eu vou seguir o fulano porque o fulano ensina a chegar no resultado. Agora, se você segue aquele fotógrafo que é a ostentação, minha câmera nova, minhas gatas, meus carros zero, pereré, e se isso te desanima, cara, simplesmente vai lá e exclui a pessoa. Daqui a 2 anos, quando você estiver no nível dela, você volta a seguir ela de novo, não tem problema. Não é que a pessoa é mau caráter, é que às vezes tem gente que fica chateado, isso gera uma ansiedade, isso gera uma sensação de que está muito longe o processo, e aí vai lá, exclui a pessoa e a vida continua. Vamos nessa. Vou falar aqui do último erro para depois falar do último acerto. Não. Tá. Então esse foi o penúltimo erro. Seguir todo mundo e ficar desanimado. Deixa eu marcar com a minha caneta que nunca mais apaga. E por último, uma das coisas que eu considero em alguns pontos um
não é que foi um erro, né? Mas hoje, 10 anos depois, eu tenho a consciência de que isso me prejudicou um pouco. Foi assim, eu botei aqui, ó, pensar demais diante de algumas oportunidades únicas. Como assim? Gabriel, vai ficar salva a live aqui e no Instagram e no YouTube. Vai ficar salvo. Como assim? Pensar demais diante de algumas oportunidades únicas. Existiam coisas, tipo assim, enfim, tem oportunidade que ela é única, não tem como eu te explicar. Ela aparece e vem. Ou de você comprar alguma coisa, ou de você fotografar alguma coisa, ou alguém em um lugar, ou de você fazer uma parceria, ou de você, enfim, ir para alguma coisa. Enfim, existem oportunidades que elas não vão ficar surgindo toda hora. E como eu sempre fui muito cauteloso e pé no chão, diante de algumas dessas oportunidades, eu pensei demais, algumas eu aproveitei, algumas eu perdi. E hoje eu vejo que poderia ter aproveitado mais dessas oportunidades, poderia ter caído de cabeça em algumas delas, por quê? Porque mesmo que eu não aproveitasse ao máximo, não seria nenhum mal, não seria ruim, entendeu? Então, assim, seja cauteloso, seja pé no chão, mas quando você estiver diante de uma oportunidade muito singular, pense rápido, por quê? Para que você não perca o time e, como eu falei, oportunidades singulares não vão pintar toda hora. Às vezes, fazer uma parceria com uma cerimonialista, uma casa de festa, enfim, fazer uma parceria, fotografar alguém, uma celebridade, coisas assim, não acontecem toda hora. E às vezes, uma oportunidade dessa que você pega faz a tua carreira dar uma alavancada. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Então, faça uma análise rápida. Se eu fizer, der tudo certo, o que pode acontecer? Isso. Se der errado, pode acontecer isso aqui. O que pode dar de errado? Você está disposto a segurar? Vai te matar? Vai queimar teu filme? Se sim, aí talvez não valha a pena arriscar. Mas se não, cai de cabeça, depois você pensa. Porque oportunidades singulares não aparecem toda hora. Às vezes uma dessa é o suficiente para levar o teu negócio para outro nível. Beleza? Esse foi um erro que eu identifiquei aqui. Enfim, em alguns casos foi bom, em alguns casos foi ruim, pensar demais, mas hoje eu vejo que eu, em alguns casos, poderia ter pensado menos e me jogado mais. E aí, por último, o último ponto positivo que eu identifiquei aqui nas escolhas certas que eu fiz ao longo da minha carreira foi o seguinte: se você tá aí, tá gostando, bota assim, a live tá acabando, coloca aí enquanto eu bebo água. Garganta tá pegando fogo. Vamos lá. O último ponto que eu considero como um acerto aqui que eu tive ao longo da minha carreira foi o seguinte: sempre ter a humildade para estar aprendendo. Sempre ter humildade para estar aprendendo. Por que isso, para mim, foi muito importante? Por exemplo, boa, galera. Puta, calma, velho. Valeu aí o Landscape, Samantha, Gabriel. Valeu, Pri. Então, ponto positivo. Por que nós sempre devemos... Parece frase, essas frasezinhas de ônibus, mas eu vou falar, né? Sempre tenha a humildade de um aprendiz. Por que eu falo que isso faz muita diferença? Hoje eu tenho 29 anos. Quando eu comecei, eu tinha 20. E aí, quando eu tinha por volta dos meus 23, 24 anos, eu já tinha uma boa noção de fotografia e comecei a trabalhar com formatura, comecei a trabalhar para algumas empresas fazendo freelance, coisa do tipo. Quando eu ia trabalhar em formatura, eu chegava lá e tinha às vezes 10, 15 fotógrafos num evento
assim, evento da Marinha, 400 militares se formando, tinham muitos fotógrafos, 10, 15, 20 fotógrafos. E um ponto que eu vejo que foi muito positivo é, como eu sempre tive essa humildade e me colocar como alguém que estava disposto a aprender, por eu ser o novinho, a galera sempre chegava assim, ó, chegou aí o novinho, ó o garoto aí, ó o garoto aí, ó o garoto aí, ó o garoto aí. E eu, beleza, por mais que eu fotografasse melhor do que muitos deles, eu sempre deixei eles me tratarem como o garoto. O garoto, não, o novinho, o novato, o fulano, o Vinicinho, chegou aí, pararé. Eles sempre me tratavam como se eu fosse o novato. Mas a minha fotografia era poderosa, só que aquilo não me fez ensoberbecer. Não estou querendo dizer que eu era o bonzão, mas, assim, tinha gente que fazia aquilo lá há 20 anos, mas tecnicamente fazia o básico, entendeu? Fazia o básico. E como eu vinha numa pegada de estudar muito, eu já conseguia alcançar alguns resultados mais avançados. Claro, tinha alguns poucos que eram melhores do que eu também aprendia muito, mas tinha uma galera ali que eu botava no chinelo ali sem medo de ser feliz. Enfim, mas sempre chegava com humildade, até porque os caras faziam aquilo há 20 anos. Se eu chegasse ali querendo bater de frente, ia dar merda. Era uma panela do cacete aquilo lá. Então ia dar merda. Então, ter essa humildade, sempre me colocar como não, beleza. Pô, novinho, ó, faz assim aí, novinho. Pô, isso aqui. Ela, não, beleza, show, pô, valeu pela dica, pereré. E na hora da fotografia, dava um jab fotografando, né? Então, a galera começou a me respeitar como um fotógrafo e a me acolher como um novato, digamos assim. Então, por que isso foi bom? Quando eu comecei nessas empresas de formatura, eu era um dos mais novos, a galera tinha média de 30, tinha os coroas lá das antigas que faziam, e eu com meus 23, 24 anos. E aí, por ser o novinho, os caras achavam que era o tiozão, enfim, e, pô, o novinho tá mandando bem, não sei o que, chama ele pra fazer o evento tal, chama ele pra fazer o evento tal. Então, eu sempre fui muito bem acolhido nos eventos, e aí, com isso, o que começou a acontecer? Eu comecei a ganhar espaço, porque lá no Rio era uma panela, ainda é uma panela. Quem trabalha em uma empresa, trabalha em todas. Então, todo mundo é a indicação. Tem um fulano aqui para fazer evento tal. Só que você começa a ter, chega dezembro, evento pra cacete. Mano, uma equipe com 10 não dá conta de uma noite de formatura que precisa de 50 fotógrafos no Alto da Boa Vista, na Barra, no Recreio, em Copacabana, enfim. E aí onde é que começa a entrar a brincadeira? Na indicação. E aí, como eu era novinho, o queridinho da galera lá, o chaveirinho, o fulano, a galera começou a me indicar. E aí, em pouco tempo de experiência, a minha agenda turbinou. Por quê? Porque eu não tinha nada. E aí, de tanta amizade que eu fui fazendo ali, eu comecei a ter muita indicação. O pessoal começou a ver que as minhas fotos eram boas e eu comecei a ter o respeito pelo meu resultado, mas por eu ser humilde e simples, a galera me acolhia, a galera queria que eu tivesse um time participando, estando junto, somando, agregando. E isso foi muito bom para a minha carreira. Sou muito grato. Tem gente que fala mal, fotografia de formatura é prostituição. Rala pra cacete. Mas eu sou muito grato. A formatura, além do conhecimento e das amizades que me deu grana, que na época era muito importante. Ainda é, né? Conseguiu preencher ali um espaço da minha agenda num período onde eu ainda não conseguia fazer casamentos, num período onde eu ainda não conseguia fazer 15 anos. Então, na formatura, eu consegui bastante trabalho, consegui indicação para várias coisas, fui aperfeiçoando, fui melhorando, até conseguir viver só dos casamentos. E sim, enfim, foi um período muito importante na minha carreira. E eu reparei isso. Toda vez que eu deixava os caras me tirar de novato, eu me dava bem, porque eu acabava sendo o queridão da galera ali. Tinha 23, 24 anos, era novo mesmo, tinha menos cabelo branco, enfim. E aí isso me abriu muitas portas e foi muito legal. Então,
essas foram algumas dicas que eu queria dar para vocês hoje, alguns erros e acertos que eu hoje identifico. Tudo isso que eu fui fazendo aqui, que eu anotei no meu tablet, todos esses pontos que eu anotei aqui, na época eu fiz no instinto. Hoje, analisando a minha carreira, eu vejo que o que foi bom e o que foi ruim. Vocês estão tendo a oportunidade aqui de aprender sem precisar passar em 9 anos. E aí vocês não precisam quebrar a cara com algumas coisas e não precisam ficar adivinhando outras que dão certo. Você consegue aprender com essa experiência, por isso eu quis trazer aqui esse conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que você tenha entendido, compreendido tudo que foi trazido aqui. Se você gostou dessa live, coloca aqui embaixo, dá o seu print, depois marca, pô, a live de hoje foi punk, a live de hoje foi top. Dá aí o seu print, depois de marcar nos stories, para eu saber que você, guerreiro, ficou aqui até o final, para eu saber que você gostou e para também que outras pessoas possam, nas próximas terças-feiras, estar junto aqui conosco. Beleza? Para a gente finalizar, eu quero dar 2 recados. O primeiro recado eu já dei, que é mês que vem vai ter o nosso treinamento Semana da Fotografia Lucrativa, para você que quer aprender a ganhar dinheiro com a fotografia. Não vou ficar repetindo. Se você quer saber mais, o link tá na bio. Faça lá a sua inscrição. Vai ser um prazer ter você participando do nosso treinamento para conseguir dar os seus primeiros passos na fotografia. O segundo recado é, nessa quinta-feira, nós vamos começar com um novo projeto aqui, que vai ser o seguinte, vai ser a Clínica Fotográfica. O que é a Clínica Fotográfica? Quinta-feira nós vamos ter uma live e provavelmente vai ser no YouTube, e nessa live eu vou estar recebendo fotos de vocês, dúvidas de vocês, para a gente poder estar analisando algumas fotos, para a gente poder estar tirando algumas dúvidas, enfim, e eu conseguir ajudar vocês diretamente em cima de alguma necessidade. Por isso o nome Clínica Fotográfica, para a gente poder olhar, diagnosticar e solucionar da forma que for possível. Então, já se prepara aí, quinta-feira, provavelmente nesse mesmo horário, às 17 horas, nós estaremos juntos na nossa Clínica Fotográfica. Galera, então é isso. Obrigado por vocês que estão aqui há 1h30 me ouvindo. Valeu Landscape, valeu Bia, valeu Saulo, valeu Vilmara, Gabriel, Priscila, Marigel, Mariana e entre outros. Tamo junto. Terça-feira que vem temos mais live. Quinta-feira agora temos Clínica Fotográfica e link na bio para você que quer se inscrever na Semana da Fotografia Lucrativa. Agora é hora de você dar o seu print. Dá o print aí, depois me marca lá nos stories para eu saber que você esteve aqui e ficou até o final. Para você que quiser assistir a live novamente, ela vai ficar gravada aqui no Insta e também eu vou subi-la lá no canal do YouTube. Se ela não estiver no Insta, no YouTube é certo, porque aqui no Insta o pessoal não vê, 1h30 é muita coisa, mas no YouTube é mais fácil porque a gente pode acelerar, é mais de boa, tá bom? Então, é isso. A gente vai se falando aí. Obrigado pela participação de todos vocês. Depois vocês me marquem lá nos stories de vocês. Dá o print aí, me marca lá. E até a próxima live. Um grande abraço e a gente se fala. Tchau, tchau.